E é por isso que o Toffoli não só não mandou prender o Vorcaro, como tentou ativamente atrapalhar as investigações da Polícia Federal. No mundo ideal, o Toffoli teria sido preso por obstrução. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. As minhas referências do Campos Neto, a imprensa estava até cogitando que ele seria ministro do Flávio Bolsonaro, eu acho que não, nunca falei com o Flávio a esse respeito, mas eu, se tivesse que chutar, diria que não. Mas eu tenho boas referências desse. Nós temos uma grande amiga em comum, falam muito bem dele. Agora, não tenho como dizer que não vai aparecer nada a respeito dele. Quem quer que esteja envolvido vai ser investigado. E no que depender do André Mendonça, eu tenho certeza que vai ser punido, doa quem doer. Mais interessante, porém, é o que essa prisão significa para o Vorcaro. Agora que o caso está nas mãos do André Mendonça. Vocês vejam que um dos principais desenvolvimentos desse evento de hoje é que há uma mudança evidente no incentivo para que o Daniel Vorcaro faça ou não uma relação. A gente está falando de um banqueiro talentoso, mas com uma vida de playboy, que está enfrentando a perspectiva de passar um bom tempo na prisão. E ele não me parece, eu não conheço, mas a impressão que nós temos pela imagem pública dele é que ele não é o tipo de pessoa como José Dirceu, né, que aguenta a cadeia. E eu digo até, vou cometer aqui uma inconfidência, dizendo que esse assunto está circulando em Brasília e na mídia. O ponto é o seguinte, o incentivo, prestem atenção nisso, para que houvesse uma delação quando o caso estava nas mãos do Dias Toffoli, era nenhum. Pensa, o sujeito ia delatar os membros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o próprio Toffoli, que estava metido até os pés, numa delação que teria que ser homologada pelo próprio Toffoli. E é por isso que o Toffoli não só não mandou prender o Vorcaro, como tentou ativamente atrapalhar as investigações da Polícia Federal. No mundo ideal, o Toffoli teria sido preso por obstrução. Então, sabendo disso, enquanto o caso estava na mão do Toffoli, o Vorcaro não tinha nenhum motivo para se preocupar. Foi por isso que o Toffoli resistiu tanto a entregar a relatoria do caso, porque nas mãos dele, a quadrilha do sistema estava protegida. Tanto o Vorcaro, como o STF, como os políticos. Que estão fazendo tudo o que podem para se safar. Eu não sei se vocês viram o vídeo, não sei se a produção vai achar, tá no nosso grupo de pauta, não tá no roteiro, mas tá no grupo de pauta. Do Valdemar dizendo que o Davi Alcolumbre quer votar a anistia de verdade se, somente se somente se não tiver a CPI do Banco Master. Vocês têm esse vídeo aí. Mas foi por isso que o Alexandre defendeu o Toffoli como se fosse um cachorro louco. Afinal, se com o Toffoli à frente do caso a gente já descobriu um contrato de 129 milhões do Daniel Vorcaro com a Viviane de Moraes, o que é que nós não podemos descobrir caso essas investigações caminharem como estão caminhando? Aí veio a pressão social, a pressão das elites e uma pressão até interna do Supremo Tribunal Federal, que temia o desgaste que o Toffoli estava causando, e pura e simplesmente isso, e o Toffoli perdeu a relatoria. Mas o que os caras não poderiam imaginar é que o caso ia cair na mão da única pessoa que eles não poderiam deixar cair, que é o André Mendonça.
estatisticamente, né, nesse sorteio, eles tinham 10% de chances de dar ruim e 90% de chances de dar bom. E deu ruim. Eu digo que dá bom. O que eu quero dizer? Se esse caso caísse na mão do Dino, o Dino podia chantagear eles um pouquinho, etc. Mas o Dino não ia explodir o Alexandre de Moraes e o sistema do STF. A Carmen Lúcia não ia forçar uma delação do Daniel Vorcaro que explodisse os seus colegas. O Zanin, até o Alexandre, certamente que não. Até o Cássio. Até o Cássio Nunes. Eu acho que iam acabar compondo com ele. Então deu ruim, porque é esse vídeo aí mesmo, João. Bota aí na tela para mim, Bruno. Deu ruim porque não caiu com eles, mas sim com um dos únicos, se não o único ministro do Supremo Tribunal Federal que não aceita jeitinho, não aceita conchavo, certamente não se envolve em corrupção. E eu tô falando isso, eu não tô falando de orelhada. Eu sei que já existiram, e tô trazendo isso aqui para vocês no Paulo Figueiredo Show, que já existem conversas paralelas sobre uma delação do Daniel Vorcaro. Se vai sair ou não, eu não sei. O que eu sei é que o André Mendonça, à frente desse caso, bagunçou completamente o tabuleiro que os cabras estavam esperando. E com toda certeza, cada dia que passa, em que a Polícia Federal investiga livremente, o Mendonça não passa a mão na cabeça de ninguém, o Vorcaro fica mais preocupado. E se um Vorcaro preocupado decidir delatar, meus amigos, aí as pessoas como Toffoli, Alexandre de Moraes ou Alcolumbre vão ter muita razão para morrer de medo. Pensa, se soma ao fato de que o Fabiano Zettel, que seria o principal operador financeiro desse esquema do Master, inclusive em relação aos pagamentos aos funcionários do Banco Central, se entregou hoje à Polícia Federal e também está preso. Então, vocês já ouviram falar sobre o dilema dos prisioneiros, não? Depois procurem, não deu tempo de incluir isso na pauta hoje, mas o dilema dos prisioneiros é uma parte da teoria dos jogos da microeconomia, onde você coloca um preso em cada sala e avisa para ele, e você incentiva os dois a delatarem primeiro, né? E quem delatar se dá bem, quem não delatar se dá mal. Então a gente tem hoje com o Zettel e Vorcaro e com todos esses caras do Banco Central meio que um dilema do prisioneiro, porque o valor marginal de cada uma das delações cai conforme os outros vão delatando. Então você vira pro... Já vou entrar no Valdemar. Não vou entrar no Valdemar, porque acho que o Valdemar não é afeito a esse tipo de coisa, nem eu, mas já vou tratar do Valdemar. O meu ponto é, se o Zettel delata, a delação do Vorcaro passa a valer muito menos. Se o Vorcaro, por outro lado, delata, a delação do Zettel vale nada. E dos caras do Banco Central preso também não vale nada. Então a gente passa a ter uma corrida delatória acontecendo. As informações que eu tenho, e vou colocar aqui no programa, não deveria, mas vou, é de que já existe uma conversa de delação do Vorcaro, já estava em curso antes da prisão, e que o Vorcaro começou a os advogados do Vorcaro começaram a endurecer muito esse processo. Uma das coisas que me chegou sobre os advogados do Vorcaro, eu não vou nem publicar aqui hoje porque eu não consegui confirmar, mas o fato é que são pessoas da esquerda e do sistema. Olhem a lista de quem são os advogados, são pessoas da esquerda e do sistema, parece que tem gente importante, inclusive nos escritórios. Vamos ver se isso vai sair na imprensa, o pessoal está apurando. Mas não havia incentivo nem dos próprios advogados de que essa delação fosse feita. Vejam quem são os advogados. Os advogados vão delatar a quem? Se são eles mesmos pessoas do sistema. Agora a coisa muda de figura, né? Então eu acho que o clima é de medo.
é de medo no STF. Eu acho que tá todo mundo em Brasília bem preocupado com esse negócio dessa delação. Inclusive políticos. Que estão buscando desesperadamente uma forma de impedir que esse negócio saia do controle. Vejam, um dos grandes empecilhos que nós temos ao impeachment do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, talvez o maior empecilho que nós temos hoje em dia, é o Alcolumbre, que não coloca o caso para votar. Mas, ora, o Alcolumbre também está enrolado no esquema do Master, e eu não duvido nada que nós tenhamos muitas informações sobre o Alcolumbre saindo no futuro próximo. Ele está tão preocupado que bota esse vídeo aqui que circulou na internet do Valdemar, agora sim. Tem uma proposta essa semana, mas eu não tenho como fazer. Eu falei com o Rogério Marinho, eles querem botar dosimetria desde que não faça a CPI do Banco Master no Senado. Quem é o Alcolumbre? O Alcolumbre? É um deles. Mas ele não quer a CPI do Master? Mas lógico que abertamente? Não. Lógico que não. Lógico. Por quê? Porque o atinge. Lógico que não. Não atinge meio mundo. Aí eles fariam anistia. Mas não temos condição, porque eles já fizeram vários acordos com a gente para botar dosimetria e tudo mais, e eles não conseguem cumprir. O senhor está tranquilo com ela? Vejam que, assim, é o presidente do PL falando ativamente que várias pessoas no Congresso, inclusive o Alcolumbre, estão utilizando os presos do 8 de janeiro como reféns. Olha, se você prometer que não vai me investigar, eu libero os reféns através da votação da dosimetria, que na verdade é a discussão da derrubada do veto de algo que o Congresso já aprovou, com milhares de velhinhos presos e pessoas inocentes. Cara, esses caras, esses Alcolumbre da vida, esses Mota, esses caras não valem o que tem no cu pra cagar. Não valem absolutamente nada. Não valem absolutamente nada. São pessoas que não têm um pingo de moral. Absolutamente um pingo de moral. Veja o grau de lixo humano que você precisa ser para você tratar a vida das pessoas desta forma. Olha o que o Valdemar está dizendo. Tem uma proposta aqui que eu não tenho como levar. Se não investigar os caras, não estou nem falando do André Mendonça, estou falando da CPI. Se não investigar os caras, aí eles liberam os reféns. Puta, cara. Pô, eu quero muito um Alcolumbre preso. Muito. Esse ano vai ser muito maneiro, vai ser muito divertido. Eu diria o seguinte, tá? Ministro André Mendonça, se estiver assistindo o programa, cuida da sua segurança. Você tem os 2 casos mais importantes do Brasil na sua mão, o INSS e o do Master, que eu estou apostando aqui há tempos que vão se conectar. Eu estou apostando aqui há tempos que eles vão se conectar. A gente ainda vai chegar em carbono oculto em algum momento. Tá? Então todas essas coisas eu acho que vão se conectar, e a gente está falando de gente muito poderosa. Gente muito poderosa e sem escrúpulo, porque gente que é capaz de fazer velhinho inocente de refém para impedir a própria investigação é muito capaz de mandar matar um inocente. Então, o ministro André Mendonça, pelo amor de Deus, veja o Charlie Kirk, também cristão, vejam o que tentaram fazer com o Bolsonaro, vejam o que tentaram fazer com o Trump, vejam o que estão fazendo pelo mundo inteiro. Essas pessoas são perigosas. Elas não têm escrúpulo. Meio mundo, como diz o Valdemar. Então, André Mendonça precisa muito pensar na sua segurança daqui para frente. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo.
Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.